De volta com Dito e Feito, ao vivo em cores para todo o Brasil e para a América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 3h07 desta tarde de quinta-feira, véspera de feriado. A temperatura no momento aqui em Pinheiros, São Paulo, é de 22 graus. A mínima prevista para hoje é de 18. Há possibilidades de pancadas de chuvas em cidades da região metropolitana, agora à tarde e também durante a noite. As informações são sempre da Clima Tempo. Bom, é com muito prazer que eu recebo aqui a psicóloga e suicidóloga e doutora em dependência química, minha querida amiga, doutora Audrey Azevedo. Boa tarde, doutora Audrey. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Gratidão. Boa tarde. Eu percebo que a doutora Audrey está muito ativa nas redes sociais, né? Tem postado, tem feito posts. Falaram que eu tinha que me acostumar, eu imagino, né? Então, eu imagino quem falou. Mas aí, doutora, quando a gente fala a respeito da medicina, da nova medicina, e me chamou bastante a atenção do seu post, antes da gente entrar no assunto de hoje. Tá. Porque a gente, quando fala de medicina, a medicina ela é fracionada, ela estuda o corpo fracionado. E essa nova medicina, que não é tão nova assim, sim, mas se fala como se fosse nova, ela estuda o ser humano como um todo. Exato. Corpo, mente, alma. Né? Que para mim é o fundamental, né? Porque quem tem um trauma, não tem um trauma porque ele está apenas manifestado fisicamente. Ele tem raízes emocionais e até, como a gente consegue dizer, energéticas. Exatamente. Né? E eu queria que a doutora explicasse um pouquinho disso para quem está em casa, antes da gente para o nosso tema de hoje. Claro. Boa tarde. A nova medicina, ela vem justamente fazer isso. Por exemplo, nós temos aí a fatalidade da creche lá de Blumenau. Perceba como essas famílias tiveram um impacto ali, tiveram um trauma. Quem perdeu e até quem não perdeu, por saber que o filho estava lá. Muitas pessoas que estão sofrendo como se fosse realmente alguém da sua própria família. De maneira energética, porque nós todos somos irmãos. Quando perde uma mãe perde um filho, todas as mães perdem. Sim. Isso mesmo, né? Então, perceba o quão impacto vai ser na vida desses pais que perderam ou não esses filhos, tá? Então, ali, houve um impacto. Daqui um tempo, Fábio, daqui, digamos assim, 6 meses, o cérebro ele tem até 2 anos, tá? Até 2 anos para se manifestar esse luto, esse trauma, digamos assim, não necessariamente um luto, esse trauma. Mas daqui a pouco começa a se ter aí algum sintoma. Por quê? Porque durante os primeiros meses vai se ter aquele desânimo, aquela pré-depressão. É normal, gente, é normal. Até por isso que o luto se vive em 2 anos, tá? Nós temos aí o processo. Nesses 2 anos, se a pessoa resolver esse trauma, se ela resolver esse conflito que a gente chama... Ressignificar. Isso, ela fala assim, bom, aconteceu, fatalidade... Temos aí alguém, cada um que chama de acordo com o rótulo religioso, cada um deu o nome que quiser, mas temos aí um Criador, um Deus, um universo olhando, nada cai, né? A folhinha não cai sem que ele queira. Então, a pessoa entendeu isso e, bom, vou arrumar forças, não sei aonde, mas vou continuar a minha vida. Beleza, no máximo aí ela vai ter uma gastrite, uma laringite, uma bronquite, se for o homem, porque bronquite é homem, laringite, faringite mulher. Eu lembro que a doutora, na semana passada, nos explicou que tudo que é da cintura para cima está relacionado ao feminino, da cintura para baixo, masculino. Guardei e já aprendi. É isso mesmo, é isso mesmo. O homem pode desenvolver um câncer de próstata, pode desenvolver várias coisas, tá? E quando a gente fala desenvolver, que eu acho que antes de continuar a sua explicação, é para que nós possamos compreender que a doença é uma manifestação de causas emocionais e outras coisas mais que a gente de energéticas e assim por diante, sistêmicas. Fábio, a gente precisa entender isso, que assim, ela não é maléfica. Concordo. Ela é benéfica. Por quê? O corpo, enfim, fala. Exatamente. E ele é tão criado por uma pessoa, né, um criador tão fantástico, que ele entende que, assim, se não chegar aqui no corpo físico, nós não procuramos ajuda. Enquanto está aqui no espiritual, que é o seu energético, digamos assim, né? Enquanto está no espiritual, no mental, na psique e no emocional, deixa para lá. Terapia é coisa de... assim, é coisa de louco ou coisa de quem não tem o que fazer, cabeça parada, ou para rico. Ou é coisa de gente fresca. Exatamente. Né? Então, assim, não cuidamos. Mas aí o corpo já sabe disso. Então, o que ele faz? Ele
sofreu um impacto, ele abalou, ele percebeu que sofreu, que deu um problema ali, causou algum mal ali no seu psicológico, no seu mental. O que ele faz? Ele afeta um órgão seu, biológico. Para quê? Para que você corra e resolva esse problema emocional, esse impacto. São indícios. Exatamente. Então, assim, nesses 2 anos, o que aparecer, não acredite que isso é maléfico. Nossa, eu já perdi meu filho há tantos meses atrás, agora apareceu isso, e aí você cai em depressão. E vai piorando, e vai piorando. Então, assim, apareceu isso, cuide. É sinal de que seu corpo já está te mostrando, ó, cuida disso. Quando ele cuida daquilo, emocionalmente e espiritualmente falando, a doença vai amenizando. E aí é um fato importantíssimo. Quando, assim, eu resolvi, graças a Deus, eu vou seguir minha vida, encontrei, enfim, Deus, Jesus, a muleta que eu precisava e vou seguir. Seguiu. Você está começando a pôr ali, a começar a voltar a trabalhar, a colocar sua vida em ele. Aí o que acontece? Te dá algumas coisas leves, algumas doenças leves, como uma bronquite, uma pneumonia, ou uma enxaqueca, fibromialgia. Nossa, mas por que agora que eu resolvi? Deixa assim, cuida, porque o corpo está cansado, então ele vai pôr para fora de alguma maneira. É uma limpeza. Exato. Então perceba como o nosso organismo é fantástico. Ele faz tudo a nosso favor. E ele vai multiplicar, Fabio, as células e as moléculas, os tecidos, de acordo com a nossa necessidade. Então, assim, se ele percebe que você tem um déficit de alguma, de alguma molécula, está precisando de algum tecido, ele vai se multiplicar. Pâncreas, fígado, rim, a traqueia, a tireoide, eles vão multiplicar tecidos dentro de você para que você fique mais fortalecido, porque ele entende o quê? Lembra lá atrás que a gente falou que o cérebro era temporal? Ele acha que você precisa lutar ou fugir contra o seu leão. E o que é o seu leão? Por exemplo, no exemplo aí da fatalidade, o leão é o quê? É lidar com o luto dos filhos, tá? Então, ele vai te fazer o quê? Vai multiplicar forças dentro de você para que você tenha condições de enfrentar esse conflito. Quando você enfrenta e quando você já está saindo desse conflito, ele precisa pôr para fora tudo isso que ele multiplicou aí dentro, tá? Então pode sim aparecer uma alergia, alguns ites que a gente fala, né, dermatite, enfim. Mas aí não é maléfico, não é castigo de Deus, gente. Isso daí é só para dizer assim, olha, resolveu. Então agora vamos continuar a vida, vamos seguir a vida. É mais ou menos por aí. E é bacana a gente poder falar a respeito disso, que eu estava até buscando aqui na internet o caso do Ives Ota, aquele menininho, né, que foi assassinado tantos anos atrás. Esse é o do carro, não? Que foi assassinado por conta de um valor de R$800 mil, né? Enfim, o que eu quero dizer é que assim, a mãe dele se refez, o pai se refez, o pai morreu em 2021, né? Por quê? Porque a gente tem que ressignificar. Não é que Deus ele é maldito ou alguma coisa do tipo que você queira chamar. Não. Deus permite? Não, nós temos o livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso na minha vida, na vida de cada um de nós, que nós temos o livre-arbítrio de buscarmos coisas boas para nossas vidas e coisas más. Uma hora o recibo chega para todos nós. É isso que a gente tem que compreender. E quando a gente consegue ver todo esse problema de uma maneira mais ampla, né? Porque esse assassino, ele vai responder aqui dentro daquilo que é possível da nossa justiça, espiritualmente, e imagine as sequelas que fica na família também desse assassino, né? Porque a família não queria que ele fizesse isso, óbvio. A gente tem que compreender também o outro lado, né? Porque assim, ele foi e fez o que ele fez. Ponto, não dá para voltar mais atrás. O que a gente pode fazer hoje enquanto cidadão, enquanto família das crianças que foram vitimadas e ceifadas? O que a gente pode fazer enquanto família desse assassino? Então, são questões que a gente tem que se perguntar. E a gente não pode pegar e ficar numa cama tomando tarja preta, achando que isso vai resolver, porque não vai. A gente vai se dopar e vai amenizar aos poucos, talvez momentaneamente, aquela profunda dor. Mas a gente tem que buscar a causa para a gente poder pertencer de novo à sociedade, à vida e assim por diante. Para isso existe a psicologia, a questão sistêmica que envolve tudo isso também, não é, doutora? Sim,
Sim. E lembrando sempre, gente, que assim, quando a gente julga, eu sei que é muito difícil, eu sei, tá? Que é muito difícil você ver um caso desse e falar, nossa, doutora Aldo, mas então eu tenho que olhar com que cara para esse assassino? Esquece, eu sei a dor. Aliás, talvez eu nem saiba, né? Porque ainda não passei, se espero em Deus não passar. Sim. Mas assim, a gente imagina como que é essa dor. Mas se nós nos colocarmos no papel de julgadores, nós vamos estar errando tanto quanto. Nós vamos estar errando tanto quanto. Então, assim, deixa passar, viva esse luto, viva esse momento e depois se pergunte o para quê. Nunca o porquê. Mas sim, para quê? O para que aconteceu isso na minha vida? Para que aconteceu isso? O que eu tenho que aprender? Por que eu me coloquei nessa situação? Sim. O que Deus, o universo, dê o nome que você quiser, quer me mostrar? E aí sim, ressignifica, reprocessa isso e faça valer a pena a vida daquela pessoa ou daquele ente querido, daquela criança que foi ceifada assim tão abruptamente, né? Com certeza. Doutora, hoje o tema é falar da discriminação generacional no Brasil. A discriminação de pessoas de mais idade, ou da melhor idade, como queiram chamar, ou dos mais 40, e assim. E vai, né? Enfim, que é uma coisa que tem crescido muito. Né? A gente vê as pessoas vivendo em nichos, em bolhas, e não fazendo você pertencer mais. Então você chegou nos 40 anos... Você não pode mais ir num barzinho, você não pode mais ir numa balada, porque você já é velho, você não combina com aquele ambiente. E a gente percebe que a expectativa, inclusive, de vida do ser humano mudou. Exato. 85 anos, em média. Né? Antigamente se morria com 40. Exato. Hoje a gente tem qualidade de vida. Eu falei, até essa semana a gente tem saneamento básico, a gente tem a possibilidade de fazer exercícios, de ter uma boa alimentação. E boa alimentação não significa ter dinheiro, porque você pode, falo isso sempre, você pode no final da feira, na hora da xepa, e comprar bacias de legumes tudo por R$5 e assim por diante. Você pode fazer uma série de coisas por você. Você pode viver numa cidade que é menos poluída, né? Você pode ler um livro, você pode pegar e fazer com que você se espiritualize, faça mergulhos, imersões, para que você possa ser um ser humano melhor. Então, tudo isso contribui. Sim. A tecnologia, de um modo geral, também contribui, a ciência, né? Então, o ser humano teve uma evolução gigante com relação a essa questão do tempo da expectativa Sim. de vida. Porém, as pessoas ainda não atentaram a isso. Exato. As vós, elas não precisam ser mais aquela senhora do cabelo com bob, gordinha, né? Nada Posso contra, falar pelo amor isso, de Deus. meu neto tá lá em casa. Então, eu quero dizer assim, hoje você pode perfeitamente fazer uma viagem com um grupo de mais 40, de mais 60, de mais 80. Você pode fazer um cruzeiro, você não precisa pegar um monte de avião para ir para a Europa. Hoje existem 1000 possibilidades na vida de todo mundo. E não é questão financeira que nós estamos falando. É de você se colocar nesse papel, lugar, né? Nesse lugar e falar assim, eu pertenço à vida. A minha vida não acabou. Eu não preciso ser aquela mãe que vai ficar com um marmanjão de 55 anos, correndo atrás. Ai, filho, você quer aquele macarrão no domingo gostoso? Você quer aquele bacalhau que a mamãe sempre fez para você? Pelo amor, né? Corta esse cordão umbilical e vai viver sua vida. Que eu acho que é isso, é você se pertencer, você se permitir para a faculdade, se permitir fazer aquele curso. Você separou do marido, né? O marido separou de você, você pode hoje fazer tudo diferente. Aquilo que você não fez lá atrás, faça agora. Você não está morta, você tem vida. E quando você começa a se exercitar dentro daquilo que a doutora falou agora há pouco, as coisas vão acontecendo para você, você vai tendo vida, você tem respiro. Poxa, estou com essa barriga, estou com isso, o que eu posso fazer por mim? Ah, vou fazer uma academia, não tenho dinheiro para fazer uma cirurgia que é até invasiva? Não, vou fazer uma academia, que bacana. Vou aos poucos, devagar, comigo, no meu tempo, no meu ritmo. Exato. É isso. Exatamente. E aí, entrando nesse tema que está crescendo, nós temos que entender o quê? Exatamente, porque nós temos aí, inclusive a doutora Adriana falou há uns programas atrás do etarismo. Doutora Adriana Cacetari, psicóloga também. Mas assim, o etarismo, assim como outros termos, eles são o quê? Eles são para a discriminação por idade, de uma pessoa por idade, mas essa engloba qualquer faixa etária, por exemplo. Então, eu posso ter discriminação contra os jovens, contra as crianças, e é um etarismo também. A velhofobia é diretamente ligada ao idoso.
Tá? E aí, quando a gente fala em geracional ou generacional, os dois, tá? Nós estamos falando o quê? Desse idoso dentro da parte profissional, organizacional, dentro das empresas. O que isso está causando, gente? Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nós estamos tão perdidos, a humanidade está tão perdida, que ela caracteriza essa faixa etária de idade em 4 etapas. Quais são essas 4 etapas, gente? Dos 40 aos 59, dos 45, 44, 59, ela coloca aí como melhor idade ou idade média. Aí depois ela vem aí dos 50 até os 74 como, digamos assim, um idoso. Aí depois ela coloca dos 74 até os 90 como a velhice, né? E depois dos 90 a velhice extrema. Então você percebe que até a Organização Mundial da Saúde, ou seja, a parte saúde mesmo, quem cuida da saúde, já não sabe mais o que é idoso. É um absurdo. Então, assim, é dos 40 anos até os 90, eles classificam na mesma faixa. A tal ponto, Fabio, que em 2021 criou-se, assim, uma polêmica imensa, porque a OMS incluiu no CID, que é o Código Internacional de Doenças, a velhice como uma doença, gente. É absurdo. Vocês têm noção de que quando você é diagnosticado com alguma doença, algum código que está ali no CID, para você chegar no CID é porque você supostamente tem algum problema, tá? No CID não tem uma bronquite, por exemplo. Você não é afastado porque você tem ali uma alergite, como eu falo para minha filha, né? Então, assim, para você chegar lá é porque você foi diagnosticado com alguma coisa supostamente grave, que te impossibilita algumas coisas, como, por exemplo, trabalhar normalmente, tá? Imagina só que a OMS me inclui a velhice nesse CID. Causou uma indignação geral, tá? Em nós, na saúde, nos profissionais de saúde. Graças a Deus, em 2022 foi retirado, tá? Graças a Deus, em 2022 ela retirou, amém. Então, agora não temos mais a velhice como uma doença, até não é mais. É um processo natural da vida. Natural da vida, gente. Natural da vida. Não é natural a gente ser doente. Exatamente. Agora, envelhecer é um processo natural. Exatamente. Células, inclusive. Exatamente. Agora, o grande problema que as empresas estão percebendo, e graças a Deus e a saúde também, os profissionais da saúde também, é que a população, quando chega com 40, 45, 49 anos, ela está com medo, Fábio, de envelhecer e sofrer as consequências desse envelhecimento. Então, nós estamos chegando aí, dos 40, 45, 50 anos, com uma população extremamente jovem, tá? Me incluo nela, com 50, me incluo nela. Então, assim, eu com 46 também. Então, assim, e não por preconceito nenhum contra a idade, pelo amor de Deus, senão eu não estaria aqui falando isso. Mas porque, assim, para mostrar para vocês que a gente não está impossibilitado, a gente não precisa sofrer preconceitos. Porém, o que acontece? Infelizmente, dentro das empresas, até por conta da pandemia, começou a se diminuir, de descartar cargos, pessoas que estavam há mais tempo. Por quê? Porque os salários eram maiores e colocar os aprendizes e colocar pessoas com menos idade ali para trabalhar. E aí, o que acontece? Esses jovens, gente, nós temos que entender, cada um tem o seu lugar. Esses jovens, eles chegam cheios de gás, ótimo, ponto para eles. Nessa questão, ponto para eles. Numa facilidade tecnológica que me incluo também nessa, difícil de chegar nessa facilidade tecnológica, como eles têm essa facilidade. Ponto para eles. Mas eles não vão ter a vivência que os outros têm. Não vão. Gente, cada um passa pela sua etapa. Seu processo de amadurecimento é o que tem de mais valioso. Exatamente. E aí eles chegam, infelizmente, tínhamos e temos ainda pessoas dentro dos RHs das empresas que facilitam essas entradas de pessoas com menos idade e aí dão cargos superiores a esses que já estavam lá, ou não, mas essas pessoas começam uma disputa, ao meu ver, tá, gente? Isso é o meu ver. Então, não coloca a culpa em ninguém de RH e nem nas empresas, coloca a culpa no doutor Aldo. Ridícula. É uma disputa ridícula. Então, começam dentro dos departamentos, dentro das empresas, umas picuinhas, sabe? Sendo que, assim, é todo mundo junto. Então, assim, o que você tem a agregar e o que eu tenho a agregar? Vamos juntar, porque a empresa, ela é isso, é um todo. Porque se um ganha, todos ganham. Exatamente. Se não der certo por exemplo, se eu não der certo aqui, os outros também não ganham.
Exatamente. E a tal ponto que isso começou a ficar tão insuportável dentro das empresas, que algumas já grandes, de médio de porte, grande e médio, já estão colocando, reformulando os RHs deles. Tá? E também agora está para ser aprovado um projeto onde cada empresa, a partir de ainda eles não decidiram quantos funcionários, vai ser obrigatório ter um psicólogo dentro dessa empresa, para que ele dê esse suporte. Então, por exemplo, a gente traz aqui um psicólogo para a TV, então, além de terapia em grupo, então ele vai toda uma semana, semanal, quinzenal, enfim, vamos fazer uma terapia em grupo. Depois disso, esse psicólogo, enquanto conversa nesse grupo, ele tem a capacidade de diagnosticar individualmente, mesmo que estejam todos em grupo, nós temos a capacidade de analisar individualmente aquela pessoa que está com um problema fora daqui. E por isso, talvez, o desempenho dela não esteja tão bom. Entendi. E aí você inclui que menopausa, andropausa, gente, nós temos aqui um distúrbio hormonal. Sim. E esse distúrbio te dá tanto sonolência quanto insônia. Então, veja, tanto que se dorme demais, ou se você não dorme à noite, você concorda que o rendimento durante o dia... Imagina, jamais. Então, assim, a sua intolerância... O seu humor já não é. Então, assim, ai, nossa, olha, aquela velha lá, aquele velho lá. O seu preconceito, né? Porque também faz parte. Faz parte. Então, assim, sabe... que bom que as empresas estão tendo essa visão mais ampla, né, do staff, que é tão importante estar alinhado para que a empresa possa render e faturar. Exatamente. Eu me especializei também, Fábio, chama CNV, chama Comunicação Não Verbal. Tá? E eu vou começar até a postar, já que eu gostei que você percebeu, como deve ter outras pessoas também que... Eu fico de olho em tudo. Deve ter outras pessoas também que vê. Para que leve essa informação para mais pessoas e para que as empresas mesmo comecem a contratar, e não aqui falando financeiramente, mas comecem a contratar psicólogos com formação. Mas, gente... Assim, nada contra de novo, mas não é um coaching, tá? Porque um coach, ele tá ali para te ensinar determinar X uma coisa questão. Momentânea. Isso, tá? Agora, assim, quando você fala de vida, quando você fala de saúde mental, nós precisamos ter um profissional capacitado para diagnosticar corretamente, porque senão ele pode, ao invés de ajudar uma empresa, ele pode piorar o relacionamento ali em grupo. Tá? Mas essa comunicação não verbal, CNV, Fábio, ela ajuda porque ela te ensina a todos a como você falar para mim, olha, Audrey, eu não gostei da roupa que você foi hoje. Sim. Mas não falar assim, nossa, Audrey, mas você tá uma piriguete hoje. Você tá? Não sei. aos seus olhos pode ser. Então, assim, é que hoje eu não vim direto, então deu tempo de trocar o pretinho. Então, assim, dá para você falar assim, olha, Audrey, eu me senti incomodado da maneira como você falou hoje. Entendi. Então, eu gostaria que você soubesse. Você me dá a oportunidade de perceber o seu sentir. E aí eu não me coloco na posição de te atacar porque eu não fui atacada. Sim. E isso ocorre dentro das empresas. Quando a gente quer alguma coisa, a gente, ao invés de explicar o porquê que a gente quer... Vai com a metralhadora. Por exemplo, eu preciso de um pano de prato na cozinha. Não assim, por que vocês não deixam um pano de prato aqui? Olha a diferença. Sim. Com certeza. O nosso Beto, que você lida toda hora, excita toda hora, o nome dele, Dona Neuza. Ele vai Dona olhar, ele vai olhar e vai falar assim, poxa, é verdade, o Fábio precisa de um pano de prato ali. Mas ele não vai se sentir ofendido, falar assim, Beto, você nunca deixa as coisas prontas aqui. Olha a diferença. Como é? Então, quando você tem essa comunicação, o seu dia é mais leve, Fábio. E o seu dia ficando mais leve, você também chega em casa mais leve. Tudo fica leve. Veja como é uma roda. Então, hoje, assim, o que nós precisamos deixar aqui claro é isso, essa parte, esse preconceito está deixando de ser só assim, é um preconceito, uma discriminação, porque esses velhos querem uma vaga fácil num shopping, num supermercado. Não, gente, já transcendeu isso daí, agora já está chegando. Tem uma outra coisa também que é muito legal a gente falar depois, da geração sanduíche. A geração sanduíche, o que é? É uma geração esmagada por dois polos. Isso foi depois da pandemia que começou a chegar nos consultórios. Mas você vai vir falar outro dia. A gente mistura tudo. Não, mas é que é pertinente nessa. O que é essa geração? Só para vocês entenderem, gente. Ali dos 45, 40 até os 55, depois da pandemia, muitos filhos voltaram a viver com os pais, ou os pais, sogros vieram
para os filhos. Só que essas pessoas têm filhos pequenos ainda, precisam trabalhar e ainda são tutores desses pais e desses sogros. Então, você imagina a cabeça deles tendo tudo isso de preocupação e ainda sofrendo discriminação e picuinha dentro do emprego, da empresa. Mas isso é tema para outro momento. Vamos lá. Vamos com as perguntas dos nossos telespectadores, que o Beto vai surtar aqui comigo. Oh, meu Deus. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Tenho 54 anos e não consigo emprego, pois dizem que, abre aspas, gente velha produz menos, fecha aspas. Fico muito chateada e estou começando a achar que é verdade. Doutora, você tem alguma dica do que eu posso fazer para mudar essa situação? Quem pergunta é Breno Galvão, de Erechim, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Breno. Obrigada pela pergunta. Bom, primeiro é você se colocar no lugar de não velho. Tá? A primeira coisa é isso, é você se colocar nesse lugar de não velho. Segundo, Breno, o que você precisa fazer? Eu vou depois aqui mandar para a produção, para o Fábio, para a produção, um site onde você se cadastra. Tem, tá? Hoje um site onde você se cadastra e as empresas, como eu citei agora há pouco, elas já estão começando sim a se mobilizar e, inclusive, obrigando no sentido de, olha, é por aqui que os RHs têm que ir e procurar pessoas, tá? Funcionários, empregados, nessa faixa etária, tá, Breno? Nós estamos caminhando para isso, graças a Deus, temos esse projeto aí. Então, eu não me recordo agora, mas eu vou mandar aqui para a produção, ou entra lá na rede social depois e o Fábio, a produção do Fábio, deixa lá o link, Fábio, porque Sim. assim, agora as empresas estão, você vai ver várias empresas cadastradas já nesse site, justamente por causa disso, e eles assim, dão prioridade, para isso, dão prioridade para pessoas dessa idade, para serem contratadas. Eu vou deixar depois você posta lá, Fábio. Boa. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, doutora. Minha mãe tem 60 anos e sonha em terminar os estudos, mas de tanto ouvir que está muito velha, não quer mais dar continuidade. Como posso ajudá-la? Quem pergunta é Cláudio Pires, de Várzea Grande, Mato Grosso. Oi, Cláudio, boa tarde. Primeiro, parabéns para essa mãezinha, né, com 60 anos que quer continuar. E como você pode ajudá-la? Incentive-a, faça com que, se for preciso levá-la, se for preciso buscá-la, faça isso. Você vai ver quão você vai trazer de volta isso para você. Não existe idade, nós temos aí vários relatos, mostra para ela, procura na internet, vocês são mais novos, vocês conseguem, procura na internet casos de pessoas com 74, 80, 90 anos ingressando na faculdade, existem, mostra para ela, essa é a sua maneira, incentive, acolha esse desejo dela. Sim. E mostra, além de você só falar, mostra, a internet está aí, como o Fábio falou, ótimo para isso, procura na internet casos de pessoas, né, com 60, 70, 80 anos ingressando na faculdade. Ela vai ver quanto tem. E aí ela vai perder esse medo, esse receio e assim, nós precisamos de profissionais com a experiência da sua mãe. Então, incentive-a. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Doutora, estou namorando um cara bem mais novo que eu. Tenho 16 anos de diferença. Me sinto mal toda vez que perguntam se ele é meu filho. Isso é etarismo? Como eu posso ignorar esses olhares e viver em paz no meu relacionamento? Quem pergunta é Elaine Lara Vieira, de Redenção, Pará. Oi, Elaine, boa tarde. Seria um etaísmo a partir do momento que te incomoda, tá? Porque é aquele preconceito direcionado para uma idade, seja ela qual for, independente se é de idoso ou se é de velho, tá? Ou se é de jovens. A questão é agora como que você pode evitar isso? Como que você pode sair disso? Você precisa entender, tá? A primeira coisa, entenda e aceite, respeite a sua escolha. A vida é feita de escolhas. Por exemplo, eu tenho 30, vamos supor, tá? Tô imaginando aqui, eu tenho 40 e ele tem 20. As pessoas vão olhar e vão falar, é seu filho, tá? Assim como o inverso também. Se um homem de 50 arruma uma de 25, é sua filha? Primeiro, não é meu esposo. E ponto.
Agora, uma dica que, assim, se você fala isso perto de um profissional da saúde, né, mental, da saúde, vou falar, o psicólogo, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, você não se aceita. Porque a partir do momento que a carapuça serve para você... Eu concordo. Você entende? Agora, é diferente você falar assim, não, doutor, eu discordo da senhora, porque assim, eu estou dentro de uma empresa onde todos os dias, todo mundo, apesar de eu já ter me pronunciado que ele é meu esposo, todo dia continuam com... Aí já é bullying. Aí, exatamente. Aí é o etarismo e mais alguma coisa, né? Além do falta de respeito. Mas se na rua, né, nos seus passeios, enfim, isso tá te incomodando, aí assim, se aceite a escolha que você fez. Vai ter, e daqui para frente... Cada vez mais essa diferença vai ser evidenciada. Então, você, primeiro de tudo, precisa entender que foi a minha escolha. É seu namorado? É seu, aliás, é seu filho? Não, é meu esposo mesmo. E ponto final. E somos muito felizes. Exato. E você encontra alguém que também te faça feliz. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, doutora. Trabalho no RH de uma empresa e quero incluir a diversidade geracional. Porém, não sei como. Você teria alguma dica para convencer a diretoria da empresa? Quem pergunta é Liz Santos, de São Paulo, capital. Oi, Liz, que bom que você tem. Obrigada pela pergunta, né? E que bom que você já tem essa ideia. Procura na internet, já tem... nós não podemos ainda, eu como profissional da saúde, ainda não posso falar o número do projeto, porque ainda não foi sancionado, ainda não foi aceito, tá? Mas já tem-se até um número já desse projeto. Procura na internet, essa questão, já temos empresas, já temos sites... lhe dando todo esse suporte de como você tem que fazer, aonde você tem que, inclusive, nesse site que eu falei para o Fábio depois postar, não só para a parte dos empregados, mas a parte do empregador também. Então, por exemplo, você quer incluir a sua empresa nesse site, ele é justamente para isso, para que empresas encontrem funcionários e funcionários encontrem empresas, né? Empregado e empregador, para que quem está disponível já nessa mesma plataforma, quem já aderiu a esses projetos, então é isso que precisa. Eu vou deixar e depois você segue lá a TV, segue o Fábio e você vai ver o site tanto de empresas, de empregado quanto empregador. Tá? E você inscreve a sua empresa, leia toda a cartilha lá, tem um manual, gente, é fantástico, tem um manual te explicando com os códigos, o que é, falando dos termos, nós temos lá cadastrado mais de 2.500 termos. Bacana. Tá? Eu vou falar e você pede para a sua produção. Colocar isso. no Instagram, mas é bem bacana. Do nosso programa, porque é utilidade pública. Exatamente. 0 operadora 11 98384 1466. O cheiro tá bom, hein? E o chefe tá passando por aqui toda hora, porque tá cheiroso. Daqui a pouco tem, na sequência, o final da moqueca de banana da terra e já emendando com a próxima receita dele, já. Vamos com mais uma pergunta na tela. Boa tarde. Minha neta começou em um emprego novo. Ela tem 19 anos. As pessoas do trabalho a tratam como se fosse uma criança. Não levam a sério e ignoram sua opinião. Isso se encaixa como discriminação geracional? Como prevenir que isso aconteça? Quem pergunta é a Simone Clara, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Oi, Simone, boa tarde. Não, nesse caso específico, não se encaixa no geracional ou generacional. Por quê? Como eu expliquei aqui no início, esse termo específico é diretamente ligado ao idoso, tá? A velhofobia. Agora, se encaixa, sim, além da discriminação, no etarismo, né? Naquele que a gente estava falando, que aí pode ser qualquer idade, qualquer faixa de idade, como a sua neta de 19 anos. E emendando, aí sim se encaixa, não no geracional, que é totalmente para velhofobia, tá? E, além da velhofobia, dentro de uma organização organizacional, dentro de uma empresa, esse título é para isso, esse termo é usado para isso, velhofobia organizacional, dentro da empresa. Agora, no caso da sua neta de 19 anos, o que você precisa entender? Primeiro, olhar a postura dela. Tá? Porque ninguém, então assim, a gente, né, é muito amplo, assim, ninguém leva a sério, ninguém olha, então tá bom, vamos olhar. Então, existe isso mesmo? Então, aí sim é uma discriminação, é um preconceito dela estar dentro
sei lá, de uma empresa, com 19 anos, com certeza ela ainda não terminou a faculdade, então talvez aí, porque nós temos esse preconceito no Brasil, de quem termina e quem não termina uma faculdade, tá? Então talvez quem esteja a discriminando sejam pessoas já formadas e não aceitam talvez a competência dela ainda se formando, ainda nesse processo. Mas ela precisa o quê? Manter a postura dela e, linkando com a pergunta anterior do caso da relação entre homem e mulher, assim, ela se posicionar e entender o porquê que está chegando. Está chegando nela ou está chegando em você, na senhora? Porque se estiver chegando na senhora como a avó, a senhora já está se incomodando também, porque está chegando essa mágoa, está chegando essa carapuça, como a gente fala. E o problema é dela, não é da neta. Exato. Aí a senhora precisa o quê? Olhar a cabecinha da senhora com calma, tá? E entender assim, o porquê que eu entendo que... Será que é uma dor minha? Já que eu sou discriminada por ser idosa, então eu não quero que a minha neta seja de jeito nenhum, mesmo ela sendo jovem? A sua dor, os olhos, a senhora pode estar olhando o que estão fazendo com a sua neta, mas com os olhos da sua dor, e não com os olhos da dor da sua neta. É preciso olhar para isso. 0 operadora 11 98384 1466. Acabou, o Beto já falou assim, acabou. Oremos. Esse Beto, daqui a pouco ele vai mandar na TV. Oremos. Deixa eu passar aqui o contato da doutora Audrey Azevedo, né? Você pode entrar em contato com ela nas redes sociais, doutora.audreyazevedo, doutora.audreyazevedo. Entrando em contato com ela, você tem muitas informações acerca, inclusive, da psicologia focada para as pessoas que têm tendência suicida, para pessoas que querem fazer o acompanhamento sistêmico junto com a psicologia, né? Para quem tem um filho que é dependente, quem tem um parente que é dependente, quem tem uma pessoa que ama que é dependente química, né? Vale muito a pena fazer o tratamento, que pode ser online ou presencial. Ele está na Zona Leste de São Paulo e também aqui no Quadrilátero do Luxo. É verdade. Tem para todos os clientes e também online. O mais importante é você dar o primeiro passo e se comunicar com ela através do doutora.audreyazevedo. Minha amiga, gratidão. Te espero na semana que vem. Uma excelente Páscoa para você, para as pessoas que lhe amam, né? Que você continue sempre com essa luz boa, gostosa. E tem que mandar um beijo para uma pessoa. Ana Maria Pitoco, de Bragança Paulista, lhe adora também. Ana, gratidão. Vem nos conhecer, né? Entra lá na rede para eu falar com você. Entra, me chama lá na rede social, que aí eu falo diretamente com você. Mas gratidão. Bacana. Semana que vem a gente se vê. Um beijo, viu? Boa Páscoa. Beijo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem culinária, porque o cheiro tá bom dessa moqueca de banana da terra. E na sequência tem um espaguete à carbonara. É isso? É isso mesmo, Beto? Ele falou, tá falando que é. Ainda mandou embora, fez assim para mim rápido. Até já!